Vamos ver. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e nós vamos ler os versículos 25 e 26. Atos 16, 25 e 26, diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Senhor, o Senhor já conhece. Sobretudo aquelas inquietações que têm estado sempre tão presentes nas vidas de todos os Teus servos. E nós rogamos hoje que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa experiência viva, experimentada pelos Teus servos do passado, Senhor. Que hoje cadeias sejam quebradas, prisões sejam abertas, e que o Teu nome, Senhor, na vida de todos que ouvem essa palavra, o Teu nome seja poderosamente glorificado, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas, o desejo do nosso coração hoje, bem como a minha oração continuamente, é estimulá-los, como povo de Deus, a louvar, mesmo sacrificialmente, em meio às cadeias que nos têm oprimido, ou têm tentado nos oprimir, num exercício de confiança plena naquele que tudo pode e nenhum bem sonega aos que andam retamente. O texto lido nos revela uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo e mais um companheiro de prisão, e nos leva à cidade de Filipos, na região da Macedônia, na Ásia Menor. Ali encontramos Paulo e Silas, seu companheiro de jornada no exercício do seu ministério, depois de serem tremendamente usados por Deus e do Senhor operar maravilhas através deles. Esses homens, por uma artimanha maligna, são açoitados e presos. Mas na prisão, eles oravam e cantavam, porque sabiam em quem criam. E sabiam também que de um jeito ou de outro seriam libertos. E é inevitável não nos lembrar do que tem acontecido no nosso tempo. Quantas reclamações, quantas fugas o povo de Deus tem procurado fora da vontade de Deus. Quantas situações familiares, quantas encrencas familiares
E eu queria dizer a você, nada, absolutamente nada, pode trazer resposta à inquietação do seu coração, a não ser o Senhor. A nossa resposta, o nosso cuidado, a nossa possibilidade estão nas mãos do Todo-Poderoso. E aqueles homens, quando nós olhamos ali naquela prisão fedida, fria, eles tinham tudo, humanamente falando, para se revoltarem, mas eles cantam louvores a Deus. Quantos de nós estamos nos sentindo assim, necessitados de liberdade, de folga, sentimos aprisionados, feridos, perseguidos, encurralados, desesperadamente necessitados de uma intervenção poderosa de Deus em nossas vidas. Muitas vezes as nossas cadeias não são físicas, mas emocionais ou espirituais. Muitos em nosso meio encontram-se presos ao medo, à intransigência, a julgos insuportáveis, à ansiedade, ou mesmo a vícios e inclinações. A palavra de Deus diz em João 8, 32 e 36: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade chama-se Jesus Cristo. Nesta hora, o Espírito Santo de Deus quer falar com todos os que ouvem esta palavra e se sentem assim, e carecem de uma estratégia do alto para sair da situação onde se encontram. Jesus veio para libertar todos os cativos. O desejo de Deus é que nos livremos de todas as cadeias e de todos os grilhões que nos têm aprisionado. Quanto mais a gente avança rumo à pátria celestial, ainda no caminho desta terra, nós nos deparamos com situações as mais inusitadas. São servos e servas de Deus passando por momentos extremamente dramáticos, precisando desesperadamente de um mover de Deus. E muitas vezes, nessa tentativa de buscar esse mover de Deus, nós percebemos fugas por caminhos estreitos, por situações, por vícios, por inclinações completamente contrários à palavra de Deus. Só tem uma saída para nós. Essa saída chama-se Jesus, o Cristo de Deus. E aí eu queria trazer algumas considerações para a compreensão desse texto. Quando pensamos em prisão, pensamos logo no sistema penitenciário brasileiro, que é, na verdade, um verdadeiro caos, uma fábrica de feras humanas, onde dificilmente há recuperação. Acontece que uma prisão nos dias do apóstolo Paulo, ali onde ele estava, faz com que os nossos presídios pareçam hotéis de 5 estrelas se comparados a eles. Os presos daqueles dias, depois de muitos açoites, eram colocados em celas escuras, presos ao tronco, a ferros, juntamente com inúmeros outros presos, e sem visita do pessoal de direitos humanos, que hoje vivem tentando minimizar as agruras das prisões. E uma coisa que eu descobri pesquisando, que o assoalho daquelas prisões era inclinado, como se fosse uma espécie de rampa íngreme,
para que os presos não pudessem chegar perto da pouca luz que vinha de uma pequena fenda no alto da parede. O lugar era úmido e abafado. A comida ali era escassa e ruim, e os presos se misturavam com seus próprios excrementos. O mau cheiro deveria ser insuportável. Diante daquele ambiente hostil e insalubre, muitos presos morriam em decorrência dos ferimentos que infeccionavam. Em resumo, ali naquela prisão havia muitos presos. Faltava comida e água, faltava ar e luz. Eles ficavam presos a ferros e obrigados a respirar o cheiro horrível de fezes e urina. Sem contar os ratos e baratas que certamente haviam decorrentes da imundície. O que fazer numa situação onde tudo parece não ter saída? O que fazer quando nos sentimos assim aprisionados numa situação, num relacionamento, numa circunstância, inclinação ou vício? Eu tenho recebido muitas queixas de servos e servas de outras comunidades que não têm tido coragem de conversar com seus pastores a respeito de vícios de seus cônjuges. Muitas vezes, cônjuges que estão dentro daquelas comunidades, participativos, mas ao chegarem em casa, se deixam levar pelas suas inclinações. E eu queria dizer hoje a você, sobretudo aqueles que ouvem pelo vídeo, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, resposta para essa situação que muitos estão vivendo, chama-se Jesus Cristo. Mas uma entrega viva, uma entrega real, uma entrega que não tem volta, que você possa curvar a sua cabeça e dizer: Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Ser o controlador da minha vida, assume o controle soberano da minha vida e livra-me da situação miserável que tenho vivido. Se você já é um servo e mesmo assim as coisas estão indo de mal a pior, a resposta para essa situação é a mesma: Jesus Cristo. E invariavelmente o problema não está na circunstância, está em nós. Que nós possamos abrir o nosso coração, rasgar os nossos corações na presença de Deus e dizer: Senhor, muda a minha sorte como as torrentes do Negueb. O que a gente vê aqui, olhando para aquela prisão terrível, escura e mal cheirosa de Filipos, o que é que nós vemos? Dois servos de Deus que não estavam em pecado, muito pelo contrário, estavam fazendo a obra de Deus e ainda assim foram açoitados e aprisionados no pior lugar que se possa imaginar. Eu quero lhe dizer que o mesmo poder de Deus que estava à disposição de Paulo e Silas está à sua disposição agora mesmo. Mas tem faltado busca em muitos de nós. Observamos aqui duas atitudes de fé daqueles homens, bem como resultado dessas atitudes. Primeira, qual a atitude daqueles homens que mudou a situação em que se encontravam? O texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, porque criam que Deus era a única saída possível para aquela situação. Não adianta o seu confronto com seu cônjuge, com seu filho, com seu neto, com seu vizinho. Fale com Deus a respeito deles.
Aqueles homens oravam e cantavam louvores a Deus. E muitos, por causa de suas cadeias, fazem isso em lágrimas. Parece loucura? Pois é, muitos acham que é. Como é possível orar e louvar quando o coração está pesado, ferido e até de certa forma decepcionado com Deus? Sim, porque muitos se sentem decepcionados com Deus. Em Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Qual o segredo daqueles homens? Eles criam, eles tinham absoluta convicção que a sua saída só poderia vir de Deus. E começaram a cantar um hino de vitória, mesmo antes do final da batalha. Qual foi a última vez em que você glorificou o Senhor no meio das suas orações? Muitas vezes nós usamos os nossos lábios para confrontar aqueles que estão à nossa volta. Quer confrontar? Confronte Satanás. Quer conversar? Fale com Deus. E você verá a glória de Deus descer lindamente na situação. Aqueles homens tinham duas opções: se rebelar e, cheios de ira, fomentar um motim, ou exercitar uma fé viva no Deus vivo que pode todas as coisas. Eles preferiram a segunda opção. E você, o que tem preferido? Prefere continuar nessa prisão de um relacionamento sem saída, de uma depressão, de um jugo espiritual que tem assolado a sua vida e da sua família, das drogas, do álcool que você entrou para não ficar por fora da galera e não sabe como sair, e tantas outras prisões que você já perdeu a conta? Ou prefere exercitar uma fé viva como a de Paulo e Silas? A pior das prisões é a que encerra o nosso espírito. A escolha é sempre nossa. Fomos alcançados para andar em fidelidade. Em Gálatas 5:1, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O cântico que ecoou naquela prisão escura, úmida e fedida de Filipos foi tão impactante que os demais presos ficaram tão perplexos ao ponto de ficarem quietos e não esboçarem nenhuma reação contrária. Eles apenas escutaram. Em segundo lugar, qual o resultado da atitude de Paulo e Silas? Versículo 26 diz: de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Que hoje seja o dia da libertação. Que hoje seja o dia de você romper o jugo que tem aprisionado a sua vida. A oração sincera e o sacrifício de louvor chegaram à santa habitação de Deus. A força do céu foi acionada, os poderes da terra foram abalados e o inferno recuou. Glória a Deus. Isso pode acontecer com você hoje, agora mesmo. O Senhor mandou um terremoto e estremeceu, sacudiu as bases daquele lugar. De repente é isso que está faltando na sua vida: acionar a força do céu, a artilharia celestial ao seu favor, através da oração e do louvor a Deus. Tome uma atitude hoje, comece agora mesmo, ofereça ao Senhor a sua oração e o seu sacrifício de louvor. Quando os alicerces daquela prisão foram sacudidos, abriram-se todas as portas e saltaram-se todas as cadeias. Todos foram libertos. Aleluia. De repente, o que precisa ser sacudido são os seus alicerces espirituais, seus conceitos preconcebidos, as velhas crenças cheias de teias de aranha, precisam ser questionadas. Talvez tudo que você precise agora seja estreitar o seu relacionamento com o Cristo vivo.
comece a orar e louvar a Deus. E não tema os terremotos, porque eles provocam quebra de cadeias e abertura de portas. Até os terremotos têm o seu lugar nos planos perfeitos de Deus. Que lições nós aprendemos aqui? Primeira, não importa o tipo ou nome da sua prisão. A de Paulo se chamava Filipos. A sua pode ser um medo, um vício, uma rejeição, um relacionamento, uma enfermidade, uma situação ou circunstância, até mesmo espiritual, não importa. O Deus que operou nos dias de Paulo e Silas, opera hoje. Então ore, louve ao Deus que tudo pode. Em segundo lugar, a força daquela atitude de fé de Paulo e Silas moveu céus e terra a favor deles. A mesma coisa pode acontecer com todo aquele que agir de igual modo. Por isso, ore e cante você mesmo louvores a Deus. O Senhor deseja ouvir a sua voz, mesmo em lágrimas. Em terceiro lugar, a semelhança de Paulo e Silas, quando você for liberto, os que estão ao seu redor também serão libertos em nome de Jesus. Maridos, filhos, esposas, irmãos, todos aqueles que estão ao nosso redor. E por último, há muitos cativos hoje ouvindo essa palavra e o Senhor deseja libertar. O que tem faltado é passos ousados de fé. E o Senhor não é Deus de fórmulas, Ele é Deus de relacionamentos. E relacionamento é uma coisa absolutamente pessoal. Você pode ter 20 filhos. O relacionamento com cada um é de um jeito. Às vezes as pessoas dizem, olha, eu sei o que você está experimentando com a partida do pastor, porque eu também perdi meu marido. Eu digo, sabe não. Porque o relacionamento é único. Cada perda, cada luto, ele é absolutamente único. Busque o Senhor de todo o coração. Muitos têm 200 anos de evangelho, mas não aprendeu ainda a se relacionar intimamente com o Senhor. Desejo do nosso coração, bem como a nossa oração, é que você hoje entenda aquilo que Deus deseja falar com você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar umas pelas outras.